sinaliza a disponibilidade de reforçador. Ele está, tipo, te contando, fala assim, ó, se você se comportar aqui, você vai receber reforçadores. O estímulo delta, ele é o contrário, ele está sinalizando que aqui não tem reforço. Então, ó, se você se comportar aqui, não vai acontecer nada. Ele sinaliza extinção, tá? Ok. Filhos brigam? Como assim? Quem falou isso? Em qual momento? Já passou. O mesmo exemplo aqui, só aqui do rato. A luz acesa, ela é uma contingência de reforço, né? Vai ter o reforço disponível se o rato apertar a barra. A luz apagada, ela sinaliza extinção. Se a resposta de pressão à barra estiver sob controle de estímulos, quando a luz estiver acesa, a frequência da resposta vai estar alta. Quando apagar a luz, a resposta vai parar de acontecer, tá? Nesse caso, o comportamento do rato estaria sob controle de estímulos. Se por um acaso, hoje, eu coloco lá o rato na caixa experimental e não dou comida, mesmo quando a luz estiver acesa, lá vai ter extinção e quando tiver a luz apagada, vai ter extinção também. O que vai acontecer com o comportamento de pressionar a barra? Não está aparecendo o slide? Vai. Apareceu? Não, tá carregando. O que acontece, vocês acham, se eu hoje coloco o rato lá na caixa e não tem comida nem com a luz acesa, nem com a luz apagada? Ainda não tá aparecendo? O que acontece, gente? A contingência vai ser quebrada, não é não? Isso, vai ter extinção. O que vai acontecer com a frequência da resposta? Vai diminuir. Exatamente. Isso mostra o quê? Que o que determina a frequência do comportamento é a consequência, tá? Por mais que luz tenha sido correlacionado com reforço no passado, se agora, mesmo que a luz esteja acesa, não tenha mais comida, o comportamento vai entrar em extinção. E aí, com o tempo, a luz vai deixar de ser um estímulo discriminativo para esse rato. A luz, nesse caso, então, ela só estabelece ocasião para que a resposta aconteça. Ela só informa que é possível que o reforço venha, tá? Ela não influencia na frequência do comportamento. Ele vai continuar acontecendo ou não. O que influencia na frequência do comportamento é a consequência. Se o seu amigo que sinaliza para você que você pode falar com ele sobre tudo, hoje você chega para ele, conta alguma coisa sua e ele te julga ou ele não te dá muito ouvidos, você vai deixar de falar com ele sobre isso, tá? Por mais que no passado ele tenha sido correlacionado com esses reforços. Um estímulo, ele se torna um estímulo discriminativo quando ele é correlacionado com reforço no passado, tá? Ele só vai ser informativo nesse sentido. É necessário que tenha uma história aí de reforço. Isso é o quê? Ter uma história de reforço para determinado estímulo. É um treino discriminativo. Uma resposta, ela tem que ser reforçada na presença de um estímulo e não ser reforçada na presença de outro estímulo. Isso seria o reforço diferencial. Se eu tento fazer um treino discriminativo com o rato e a luz está sempre acesa e ele está sempre ganhando comida, então pensa que eu deixo esse rato um mês lá, todo dia, a luz está acesa e ele pressiona a barra e ele come. Hoje, se ele chegar na caixa e a luz estiver apagada, será que isso vai controlar o comportamento dele? Será que ele não vai pressionar só agora de ver que não tem luz? Bem provável que ele continue pressionando, tá? Porque na história dele, a luz sempre esteve ali, assim como outros elementos da caixa sempre estiveram ali. Então,
essa luz não estava sendo tão informativa assim de que teria comida ou não. Para ele aprender que a luz significa comida, eu tenho que ter uma condição de comparação, onde em um momento a luz está presente, no outro momento a luz não está presente, para aí sim esse estímulo se tornar discriminativo, no caso a luz, e o escuro deixar de ser um SD e virar um S-delta, tá? Alguns exemplos aqui. Esse aqui foi um paciente meu. Ele falou: eu sou muito brincalhão com os meus amigos. Fiz uma brincadeira com a minha namorada e ela não gostou. Tenho que tomar cuidado nas próximas vezes para não fazer. Então, quando ele fez lá a brincadeira com a namorada, a namorada mostrou para ele que ele era ai, gente, eu já tô trocando muitas palavras, meu Deus. Quando ele fez a brincadeira com ela mostrou para ele que ela era um S-delta. Para o comportamento de contar piada ou de fazer brincadeiras, ela não iria disponibilizar reforço. Já os amigos dele eram SD para o comportamento de fazer piada. Quando ele brincava com os amigos reforçavam, brincavam de volta, riam, alguma coisa assim. Então, a tendência daqui desse treino discriminativo é, cada vez mais, ele vai brincar na presença dos amigos, vai fazer piada, vai ficar zombando dos outros, e na presença da namorada, ele vai ser uma pessoa mais séria, tá? Aí teve uma paciente minha que uma vez me fez esse questionamento aqui, que dá pra gente entender como controle de estímulo também. Ela falou assim: eu já percebi que ajo diferente com algumas amigas minhas. Com umas eu consigo falar mais de alguns assuntos e com outras não. Será que eu sou uma pessoa falsa? Eu não deveria ser a mesma pessoa com todas elas? O que vocês responderiam, pensando aqui em controle de estímulo? Ela é uma pessoa falsa? Eu acho que não. Com algumas amigas, elas têm uma visão. Eu não tô te ouvindo. Não é falsa. Ana, não te ouvi. Com algumas amigas dela têm um comportamento forte e outras têm um estímulo. Eu não entendi muito bem, mas pelo que eu entendi, algumas amigas são SD para algum reforço e as outras não, né? É isso. Uma amiga pode ser reforço para eu falar sobre roupa, sobre cabelo, sobre itens de maquiagem, sei lá, enquanto uma outra amiga não é reforço para esse tipo de coisa. Pode ser reforço para eu contar da minha vida, contar de coisas que aconteceram comigo e tal. Então, ela não é uma pessoa falsa. O que seria uma pessoa falsa? Se isso não é ser falso. Pensando em controle de estímulos também. Alguém tem a resposta? O Skinner, sempre que ele queria fazer alguma análise desse tipo, ele fazia assim. Primeiro a gente tem que pensar, então, em quais contextos que a gente chama alguém de falso. Em quais são as situações que a gente vai atribuir essa característica a alguém. Então, falso pode ser uma pessoa que, na minha presença, ela fala bem de mim, que gosta de mim, e quando eu não estou presente, ela fala mal de mim. Isso seria uma pessoa falsa? Sim. Para vocês? Acho que essa definição para mim também. Então, nesse caso, é uma pessoa que eu sou um SD para ela ficar me bajulando, né? Mas com outras pessoas são SD para falar mal de mim, alguma coisa assim. A Gabi tá falando comigo, alguma coisa de vocês? Deixa. Aqui é um gráfico, então, já falei que eu adoro gráficos, para a gente entender o treino discriminativo. O que acontece? A gente sempre começa lendo um gráfico pelo eixo Y, tá? Aqui vai ser taxa de respostas. Então, mostra o número de respostas que acontecia por minuto pelo eixo X, que são sessões diárias, em cada uma das sessões. Aqui, um rato é colocado na caixa de Skinner, é medido o número de pressão à barra, o estímulo que sinalizava que a comida estava disponível era a luz, e quando a luz estava apagada, não tinha comida. Então, SD luz, S delta escuro. Assim que ele coloca o rato na caixa de Skinner, aqui no primeiro dia, o responder está indiferenciado. Ele responde praticamente o mesmo número de vezes quando a luz está acesa e quando a luz está apagada.
À medida que o tempo vai passando, mais sessões vão acontecendo. Aqui no início já vai diferenciando, mas quando chega principalmente aqui no 20º dia, mais ou menos, já está muito diferenciado. A taxa de resposta é altíssima na presença do SD, então está aqui mais ou menos a uns 50 por minuto, enquanto que na presença do S-delta está a menos de 10 respostas por minuto, tá? Então, a partir daqui, a gente vê um comportamento discriminado, ou seja, um comportamento que acontece na presença do estímulo discriminativo e que não acontece na presença de um S-delta. E aqui no início, o treino ainda não fez efeito, né? Até porque ele acabou de acontecer. Então, resumindo, todo treino discriminativo é necessário duas condições, uma em que há o reforço disponível e outra em que não tem o reforço disponível, tá? Então, luz acesa, luz apagada, e uma história de treinamento. Para esse estímulo aqui adquirir essa função de SD, demora um tempo até acontecer. Foram pelo menos aí umas 5 sessões até que esse estímulo fosse adquirindo e vai só aumentando a força dele aqui, enquanto um estímulo discriminativo. Tá claro até aqui, gente? Posso seguir? Seguindo. Às vezes, tem estímulos que eles têm diferentes dimensões, né? Alguém quer falar comigo? Fizeram o seguinte teste aqui com um pombo. Eles colocaram um círculo vermelho de um lado e um triângulo verde de outro. O círculo vermelho, ele sinalizava comida, então tinha uma contingência de reforço operando. O triângulo verde era S-delta, então a contingência que estava operando era extinção. Eles queriam entender qual é a dimensão do estímulo que controla o comportamento. É a cor, então o pombo vai responder diferencialmente ao vermelho e ao verde, ou a forma? Ele vai responder ao círculo e ao triângulo. Como vocês acham que eu posso testar isso? Como eu sei se o pombo está respondendo à cor ou se ele está respondendo à forma do estímulo? Eu acho que primeiro testa com a cor, depois troca, né? Para testar, para ver se é com a... Seria isso? Eles conseguiram fazer de uma maneira que eles colocaram todos os estímulos depois. Assim, um círculo, uma coisa vermelha, um triângulo e uma coisa verde. Tá? E deixaram todos um do lado do outro, assim. Aí eles tiveram aqui o seguinte resultado. Aqui o gráfico está em inglês. Então, é a resposta por minuto. Aqui é o triângulo vermelho, de red em inglês. E aqui é o círculo verde, né? O G é de green. Aqui é um pombo, aqui é o outro pombo. Então, o pombo 105, ó, quando estava lá, tudo ainda, esse treino, né, igual estava aqui, ele respondia em alta frequência no triângulo vermelho e em baixa frequência no círculo verde. A mesma coisa o pombo 107, em alta frequência no triângulo vermelho e em baixa frequência no círculo verde. Ou seja, aqui tem discriminação. O comportamento está sob controle de estímulos. Ele acontece na presença do vermelho e não acontece na presença do verde. Para fazer o treino, então, de se o que controlava era a forma ou a cor, eles colocaram todos, né, um ao lado do outro. Aí, olha o que aconteceu. O pássaro 105, ele responde em altíssima frequência aqui, quando o triângulo está presente. Mas quando é o vermelho, ele responde baixo, tá? Tá bem pequenininho. Já o pássaro 107, ele responde muito baixo quando o triângulo está aparecendo e responde bem alto quando o vermelho que está aparecendo. Então, para o pombo 105, o que controlava o comportamento era a forma do estímulo. Para o pombo 107, o que controlava o comportamento era a cor do estímulo. Tá? Então, nas nossas vidas, coisas que têm diferentes formas vão afetar o nosso comportamento de forma diferente. Muitas vezes também, muitos estímulos vão influenciar em como a gente vai se comportar. Se eu estou dirigindo numa estrada e tem um carro lento na minha frente, isso é um estímulo discriminativo para eu ultrapassar. Então, para a resposta de ultrapassar esse carro lento.
Mas para que isso aconteça, outros estímulos também têm que estar presentes. Tem que ter o carro lento, a faixa não pode ser contínua, né? Tem que ser aquela faixa pontilhada e não pode estar vindo nenhum carro na minha direção. Então, se esses 3 estímulos combinados juntos estiverem acontecendo, eu ultrapasso o carro. Se um deles não estiver presente, o comportamento não acontece. Se não tiver o carro lento, não vai acontecer o comportamento de ultrapassar. Se a faixa for contínua, eu não deveria, pelo menos, ultrapassar. E se está vindo um carro na minha direção, por mais que tenha um carro lento e a faixa seja a que permite ultrapassar, esse comportamento também não vai acontecer. Outra pergunta para vocês. Se eu quero fazer um teste para saber se está tendo ou não controle de estímulo. Então, numa situação aqui, eu tenho luz apagada, extinção. Alguém quis falar? Eu tenho luz acesa, reforço. Eu quero fazer o teste. Então, o rato sabe, o rato entendeu mesmo que a luz apagada significa extinção e que a luz acesa significa reforço. Como que eu faço esse teste? Acesa. O que vai ter que acontecer aqui? Porque aqui, ó, fica a dúvida. O rato, ele tá apertando porque tem comida ou porque a luz está acesa? Para eu fazer o teste, eu tenho que colocar a extinção nos 2 tipos de luz. Aí, na primeira sessão que eu fiz isso, é aquilo que eu falei. O rato chegou, ele vai continuar apertando aqui quando a luz estiver acesa, se havia um controle de estímulos, tá? E aí, passa um tempo, o comportamento entra em extinção, porque o que mantém a resposta é sempre o reforço. Mas para eu fazer o teste, para eu ter certeza que o estímulo está mantendo ou não o comportamento, eu tenho que colocar tudo em extinção, tá? Senão eu não sei se ele está respondendo pelo estímulo ou pelo reforço. O slide sumiu de novo. Tá claro até aqui, gente? Alguma dúvida? Não. Tá tão quietinha hoje. Então, vamos lá. Tá. Toda discriminação, ela resulta, então, de uma história. Tem que haver essa história de reforço em um estímulo e não ter reforço no outro estímulo para que ocorra essa discriminação. Se a gente pensar numa criança que está aprendendo a falar, por exemplo, quando ela tem um cachorro, né? Tem um cachorro em casa, na hora que o cachorro passa, a mãe fala assim, ah, cachorro. É bem provável que depois ela continue chamando outros animais de 4 patas que tenham rabo de cachorro também. Quando passar um gato, ela vai chamar o gato de cachorro, porque ela está respondendo a esse estímulo, essas propriedades do estímulo do cachorro ter 4 patas, de ter rabo, igual o gato também tem, tá? Aí a mãe ensina, não, esse aqui não é cachorro, esse daqui é gato. O gato tem um bigode, né? O gato tem a língua diferente, tem não sei o que diferente. E aí ele passa a responder, então, cachorro na presença de cachorro, gato na presença de gato. Essa é uma história que é aprendida, né? Se a gente está aqui falando português, a gente vai aprender a chamar essas coisas na nossa língua. Se a gente estiver em outro país, nascer em outro país, vai aprender a chamar por outras línguas. Mas a gente também tem uma história evolutiva aí, que vai determinar se alguma coisa ela é um estímulo ou não para a gente, tá? Pensando no que a gente falava lá no início, da história filogenética, na história ontogenética, comida, né, a gente nasce pronto para o nosso comportamento ser selecionado pelas suas consequências. E tem alguns reforços, alguns estímulos que eles são incondicionados. Assim como eles eliciam algumas respostas, se a gente produz eles, né, por meio do condicionamento operante, é uma probabilidade maior de que o nosso comportamento se mantenha. A gente vai chamar isso de reforço incondicionado. Ele não precisa passar por aprendizagem. Os reforços incondicionados, em geral, são comida, sexo, água, abrigo. E há uma discussão se a atenção seria ou não um reforço incondicionado.
Depois, ao longo da nossa vida, outras coisas vão sendo pareadas junto com esses reforçadores incondicionados e vão se tornando reforços condicionados, e a história também pode fazer com que o reforço que seja incondicionado deixe de ser, tá? Então, uma pessoa com anorexia, por exemplo, o reforço incondicionado comida não funciona mais para essa pessoa como sendo reforçador, pode se tornar um estímulo aversivo. Significa o quê? Uma pessoa com anorexia, comportamentos que tenham comida como consequência vão diminuir de frequência. Para pessoas que não têm anorexia, se elas estiverem privadas de alimento, comida aumenta a frequência dos comportamentos. Então, para a gente discriminar um ambiente, né, a gente precisa passar por essa história de aprendizagem. Pode ser evolutiva, pode ser aprendida. E dizer que o controle de estímulos, que a gente responde a um controle de estímulo, que o comportamento está sob controle de estímulo, é dizer apenas que, em determinado contexto, o comportamento é de um jeito, se o contexto muda, o comportamento muda também. É natural, e isso é evolutivamente importante, que a gente haja diferente em contextos diferentes, né? A maioria dos exemplos que a gente vai dar aqui são sociais, né? Tipo, como se comportar numa sala de aula, como se comportar em casa, mas se a gente pensar na nossa história filogenética também, é importante que a gente haja diferente se o ambiente está sinalizando que tem uma presa, né, eu tenho que caçar, por exemplo, vão ter alguns comportamentos que eu tenho que emitir. Agora, se o ambiente sinaliza que eu estou sob ataque, eu também tenho que me proteger. Então, o controle de estímulo serve para isso também. E dizer isso, que o comportamento sob controle de estímulos significa apenas que ele muda na presença de determinados contextos, tem uma implicação muito grande na análise do comportamento, que é uma forma diferente de compreender o comportamento em relação a outras abordagens. A maioria das abordagens, elas vão falar sobre a atenção, principalmente aqui a terapia cognitiva, né, o cognitivismo. A atenção seria um processo mental, que é como se fosse um filtro, que seleciona quais são os estímulos que vão ir para a sua memória de trabalho, que a sua mente vai trabalhar em cima deles. Então, nesse momento, tem vários estímulos que estão nos rodeando. Aqui eu estou ouvindo uma pessoa gritar lá fora, tem o meu celular que está piscando, tem outras coisas que vão acontecendo, vocês podem ter alguém chamando em casa, alguma coisa assim. Esse filtro selecionaria qual é o estímulo que eu vou responder e minha mente vai trabalhar em cima dele, né? Isso parece que explica, mas para análise do comportamento, isso não é uma explicação válida. Porque se eu explico isso a partir de um filtro, então, Kleber está prestando atenção na aula porque o filtro selecionou a professora falando. Já a outra pessoa não está prestando atenção porque o celular vibrando que passou aí pelo filtro. Como esse filtro funciona? Ainda teria que explicar isso. Tá, beleza. Então, para o Kleber, o filtro selecionou professora. Para outra pessoa, não selecionou professora. Por quê? Como que esse filtro é diferente? Isso acaba que a gente coloca a responsabilidade do controle aí dentro da pessoa, tá? Então, o filtro do fulano funciona melhor que o do outro, a atenção de um funciona melhor do que o de outro. O que o Skinner critica principalmente isso dá uma falsa ilusão de que o comportamento foi explicado, mas ele não foi, porque eu não entendi ainda como que o filtro funciona. Na análise do comportamento, a gente vai entender a atenção como um comportamento que está sob controle de estímulos. Então, se você presta atenção na aula, isso só quer dizer o quê? Que o estímulo da aula, ele controla o seu comportamento. Ele tanto é um SD, quando tem aí alguns reforçadores que vão mantendo o comportamento de prestar atenção na aula. Parece meio bobo falar isso, mas isso tem uma implicação muito séria, que é, em vez de eu olhar para o indivíduo, então, qual é o problema que tem dentro dele, como que eu tenho que consertar as coisas dentro dele, pensar que o controle de estímulos é uma relação com o ambiente, permite que eu faça modificações no ambiente para favorecer que o comportamento esteja sob o controle daquele estímulo. Quando a gente pensa só no organismo, a tendência é culpar a pessoa e medicalizar. Então, para a atenção continuar acontecendo, eu vou dar Ritalina para as crianças, né? Quem trabalha em escola sabe que muitas crianças usam esse tipo de remédio hoje em dia. Se eu penso que é uma relação com o ambiente, eu vou, então, reorganizar essas contingências de uma maneira que favoreça com que o estímulo aula controle o comportamento daquela criança.
Não quero dizer aqui que não tenham influências biológicas sobre o comportamento, tá? Pode sim ter alguma disfunção cerebral, alguma coisa biológica que influencia a atenção da pessoa. Mas nós, enquanto psicólogos, aqui podemos modificar apenas a relação daquela pessoa com aquele ambiente, tá? E favorecer que a aula ou outra coisa que seja importante na vida daquela pessoa passe a controlar o estímulo, o comportamento dela. É o exemplo que eu dei, né, mais cedo. Se você quer que a aula controle o seu comportamento aqui, mais do que outras coisas que você está fazendo em casa, o ideal seria você ter um lugar para você estudar, então não estudar na cama, não estudar no sofá, não estudar em lugares em que você costuma fazer outras coisas. Nesse momento, deixar o celular desligado, deixar as outras abas do computador desligadas também, fechadas, senão, o caso, a gente iria, é muito fácil outros estímulos controlarem o nosso comportamento, ainda mais se é uma aula que o tema não é muito interessante para você. Kelly, você fez uma pergunta, agora eu não sei nem em que momento foi. Você está falando aqui? Você quer ligar o áudio? Kelly, você ainda está aí? Depois você fala comigo, então. Ficou claro a questão da atenção para vocês? Nem análise do comportamento, a gente nunca explica um comportamento. Oi, Flávia. Flávia. Oi, eu não estava conseguindo, era tirar o áudio, desbloquear o áudio, consegui. Quando você explicou a questão do rato, que você tem a luz acesa, a luz apagada e você gera extinção. Esse gerar extinção pode ser a retirada da comida, mesmo ele estando com a luz acesa, ele toca, não tem comida, não tem a resposta à comida. A luz apagada, ele toca, ele não tem a resposta à comida. Então, se eu retiro a comida, isso pode provocar a extinção? Com certeza. Se não tem comida, vai ter extinção. O que mantém o comportamento acontecendo é comida. Se tiver luz ou não tiver luz e não tem comida, não tem por que o comportamento acontecer, tá? O estímulo aqui, o SD, ele só me conta que é provável que tenha, porque na minha história, sempre que tinha a luz acesa, tinha comida também. Então, é provável que agora eu continue mantendo. Mas, Isso acontece também com o caso do bebê, ele chora, aí ele mama. Se em um dado momento a mãe começar a retirar o mamar, ele vai perceber que mesmo chorando, ele não tem o mamar, ele para de chorar? aí a extinção não tem controle de estímulo também, ainda. Porque o que acontece é a resposta de mamar tem como consequência, de chorar tem como consequência mamar, né? Mamar. Aham. Aqui, chorar, que é uma resposta, tem como consequência mamar. Aqui o SD é difícil identificar, no caso, poderia ser a mãe, ou algum horário específico, né? Se quando ele chora agora não tem mais o mamar, aí entra em extinção, mas não tem um controle de estímulo, pensando só dessa maneira. Ah, tá. Tá? Obrigada. Na primeira aula de reforço, eu falei muito sobre criança que chora, né? Que faz birra para ganhar alguma coisa. Quando tá no shopping ou na hora de almoçar, por exemplo. E com muita criança birrenta, assim, é fácil identificar um controle de estímulo também. É fácil a gente falar que a criança é chata, né? Que a criança é mimada, alguma coisa assim. Mas todo mundo deve ser passado por isso, até vocês que são mães. A criança chora mais quando tá na presença da mãe. Quando a mãe tá perto, tem gente que já fala assim, ah, a mãe chegou, já era, estragou a criança. Né? Tinha o irmão de um namorado meu, ex-namorado, há um tempão, era assim, né? Quando tava só eu, meu namorado e ele, era uma maravilha. A gente brincava com ele, tudo dava certo, tudo tava lindo. Quando a mãe dele chegava, era tipo, ah, meu Deus, pronto, a criança vira um porre. Por que será? Se a gente pensar em controle de estímulo. Deixou de acontecer o reforço. O que essa mãe sinaliza para o comportamento de fazer birra? Reforço permitido. Eu não estou ouvindo.
Acho que eu não sei nem onde está meu fone. Você pode escrever? É a Maria Antônia que está falando? Não, estou só falando alto. Ah, nesse caso, a mãe, ela provavelmente sinaliza que tem reforço para o comportamento de birra, tá? Ou para o comportamento de ser mais dengoso, alguma coisa assim. Outras pessoas, né, no caso eu e meu namorado, a gente não sinalizava que teria reforço para esse tipo de comportamento. Então, ele não emitia esses comportamentos na nossa frente. Ou, né, quando estava só a gente. Quando a mãe estava, aí ela era um super SD para esse tipo de comportamento. Uma criança que, quando vai lá no shopping com a mãe e chora muito, ou não chora com a mãe, mas quando vai com o pai chora e ganha o brinquedo da minha mãe, chorar para ganhar as coisas, não funciona. Mas na frente do pai funciona. Então, a mãe, nesse caso, é um S-delta para o comportamento de chorar, ela não sinaliza reforço para isso, o comportamento não acontece, mas o pai é um estímulo discriminativo. Na presença dele, o comportamento acontece, tá? E se ele continuar reforçando, ele vai continuar tendo essa função. Quando foi na aula de condicionamento respondente, eu diferenciei para vocês, eu bati na tecla de que no condicionamento respondente, o estímulo elicia uma resposta. É para diferenciar exatamente aqui do controle de estímulo no comportamento operante, tá? Aqui é uma nomenclatura que diferencia, então, respondente, o estímulo elicia. No operante, a gente fala que o estímulo estabelece uma ocasião ou evoca uma resposta. Essa diferença de termos se dá para uma diferença também na força que esse estímulo tem na relação operante e na relação respondente. Na relação respondente, quando o estímulo acontece, a resposta irá acontecer, tá? Quando a gente pensa principalmente no estímulo incondicionado, né? O estímulo condicionado, quando está um bom pareamento feito ainda, se o estímulo é apresentado no ambiente, a resposta acontece, ela é produzida, é muito mais forte. A gente é mais, como se diz, compelido a responder. Não passa nem por uma questão de escolha nossa, se a gente iria ou não iria se comportar dessa forma. Se a luz aqui ficar muito forte, de repente, minha pupila vai contrair. Se alguém bater no meu joelho, minha perna vai levantar. Não consigo controlar isso ou não. No condicionamento operante, a presença de um estímulo, ela não é garantia de que o comportamento vai acontecer, tá? O estímulo simplesmente sinaliza de que há reforço, mas não tem essa força para a resposta vir a acontecer. Que nem eu falei que aqui tem vários estímulos na minha mesa, que são estímulos discriminativos para diferentes respostas. Tem aqui o meu copo de água, que é um estímulo discriminativo para pegar e levar água na minha boca. Tem meu celular, que é um estímulo discriminativo para conversar com as pessoas, para entrar no Facebook, Instagram. Tem uma caixinha de som, que é um estímulo discriminativo para eu ouvir música. Tem um livro, que é um estímulo discriminativo para a resposta de ler. Então, tem vários estímulos aqui na minha mesa. Mas só estou respondendo a um, que é o computador, né? Aqui, esses estímulos, então, ó, eles estabelecem a ocasião para eu me comportar de diferentes formas. Mas só o que está me sinalizando, só o que é reforçado nesse momento agora é dar aula, né? É falar com vocês. Então, esses estímulos, eles não eliciam uma resposta. A resposta aqui não é tão forte. Aí, então, como é que eu vou saber qual é o comportamento que vai acontecer ou não? Existem outras coisas que a gente pode entender que também influenciam o comportamento. Não vai ser tema das nossas aulas, a gente nem tem sobre isso no Moreira Medeiros, mas, por exemplo, são operações estabelecedoras, que a gente chama de privação e de saciação. O copo de água, ele tá aqui, né, do meu lado esse tempo inteiro. Ele é um estímulo discriminativo para eu pegar e levar na minha boca. Por que eu não estou fazendo isso o tempo inteiro? Que enquanto eu fizer e tiver água aqui, tem reforço, poderia estar me comportando. Porque tem uma operação estabelecedora de privação ou saciação que torna um reforço mais efetivo, mais valoroso para mim ou não. Quando eu estou privada de água, ou seja, se eu estou sem água, sem beber água há muito tempo, a água se torna um estímulo reforçador muito forte, torna muito provável que eu beba água. Agora, se eu acabei de beber um copo cheio de água, eu vou estar saciada de água. Então, não tem mais privação. Água não é mais reforçador para mim nesse momento, tá? E nesse momento pode até ser aversivo. Se eu beber muita água, beber mais e mais água vai se tornando aversivo também. Então, falando isso só para
deixar mais diferenciado o respondente do operante. Aqui agora, se acontecesse alguma relação respondente, a luz apaga, a luz acende, batem no meu joelho, aí vem um cheiro de comida de outro apartamento, a resposta ia acontecer, eu querendo ou não. Agora, quando é um condicionamento operante, por mais que os estímulos discriminativos estejam presentes, outras coisas aí que vão tornar mais provável ou não que a resposta aconteça. Tá claro? Tá clara a diferença? Vou seguir. Lá no condicionamento respondente, a gente falava sobre a generalização respondente. O que era isso? Quem lembra? A Regiane está acordada dessa vez. O que era a generalização respondente? Flávia, Oi. é quando você começa a responder a outros estímulos da mesma forma. É aquela questão, por exemplo, o sino, aí você passa a responder também a campainha, ou a qualquer coisa que se pareça com o sino, é isso? Exatamente. Lá no respondente era quando estímulos que são semelhantes ao estímulo condicionado, né, semelhantes fisicamente, eles vão eliciar uma resposta condicionada, por mais que eles não tenham passado por um treino. Então, como você falou, se eu tive um treino, o cachorro teve um treino lá do Pavlov com sino, sons que se assemelhem àquele barulho vão também eliciar uma resposta condicionada. Aqui na generalização operante, o princípio é o mesmo, tá? Só que transforma para uma relação operante. Estímulos discriminativos, então, o SD. Outros estímulos que sejam semelhantes a ele fisicamente, eles vão evocar uma resposta também. E quanto mais diferente for, menos provável que ele evoque a mesma resposta. Então, se eu pegar o pombo, que é treinado numa caixa de Skinner, no estímulo discriminativo dessa luz vermelha aqui dessa cor, do centro. Aqui a resposta vai estar em alta frequência. Depois eu apresento para esse pombo outros discos com diferentes tons de vermelho. O que vai acontecer? Com as cores que mais se assemelham a esse vermelho que ele foi treinado, a resposta vai ser mais frequente, vai acontecer em maior número de vezes, do que quando o vermelho vai se tornando cada vez mais diferente daquele que foi treinado. Então, quanto mais claro, aqui tendendo mais para um rosa, menos respostas vão ter do que nesse aqui que se assemelha mais. E também, quanto mais fosse tendendo aqui para um vermelho muito escuro, um preto, menos respostas, o preto é escuro, né? Sem luz. Menos teriam respostas do pombo também. A graça da generalização, tanto no respondente quanto no operante, o tchan, é que não precisa passar por treino. Se eu treinar o pombo em cada um desses tons de vermelho aqui, ele vai responder em todos esses tons, tá? Aí o que eu estou fazendo é um treino discriminativo. A graça da generalização, o que ela traz de vantagem para a gente é que eu respondo a diferentes estímulos, mesmo não tendo passado por um treino. Isso me economiza tempo. Me economiza tempo de aprendizagem, isso pode me salvar de situações. Então, eu não preciso aprender a abrir todas as garrafas de um jeito. Eu aprendi a abrir uma garrafa, que era desrosqueando, pego outras garrafas que se assemelham fisicamente e eu vou agir da mesma forma. Quando a gente aprende a chamar uma coisa de caneca, por exemplo, eu não aprendi que só essa caneca é uma caneca. Canecas que tenham outros tamanhos, outros desenhos, eu também vou chamar de caneca, tá? Mesmo que a semelhança vá ficando um pouco diferente daquela que eu aprendi, tudo é caneca. Não preciso saber que alguém me falar que cada uma dessas coisas aqui também se chamam de caneca. A generalização pode trazer alguns problemas também, né? Por mais que seja vantajoso, mas uma pessoa lá que tem uma fobia, por exemplo, né? Que nem o pequeno Albert, vocês lembram? Ele foi treinado com o rato branco, ele desenvolveu uma fobia por vários estímulos que eram semelhantes ao rato branco, né? Que eram fofinhos, tinham o pelo branco.
Ou seja, a fobia foi generalizada para estímulos que não tinham passado lá por aquele treino. A gente também, às vezes, emite respostas na frente de estímulos que a gente nunca passou por treino, mas porque eles se assemelham a algum que foi treinado para a gente, isso pode ser ruim. Vamos supor que eu passo por um término de um namoro que foi muito complicado. Depois eu conheço outras pessoas, mas o meu comportamento de fugir de um relacionamento, ele se generaliza para todas as pessoas, tá? Todas as pessoas que eu possa vir a me envolver, porque tem alguma semelhança aí, né, nem que seja a própria relação, ao relacionamento que eu passei antigamente, e aí eu fujo dessas pessoas. Sendo que, nesse caso, elas poderiam apresentar outros reforçadores, tá? Que o ex aí não apresentou. Mas voltando aqui para os nossos ratos e pombos. Vocês querem parar? Estão cansados? Ou a gente vai indo? Vamos indo, então. Ó, aqui tinha lá o gradiente de generalização no respondente, aqui também vai ter um gradiente de generalização operante. Esse pombo, ele foi treinado aqui, o SD era um tom de um barulho. O S-delta é a ausência de som. Então, eles vão passando aqui por um treino discriminativo, em que, na presença do SD, tem comida, na ausência de som não tem comida. Depois, o experimentador apresenta diferentes intensidades do som. Então, foi treinado em 1000, ele vai apresentar 670, 450, 300, e vai aumentando também, 1500, 2250, 3500. O que a gente observa? Que na presença do SD, o estímulo que foi treinado, a frequência do comportamento é a maior para todos os pombos. Aqui ele respondia mais quando tinha o SD presente. Quando vai se distanciando do SD e vai aqui se aproximando nesse lado, no caso, para o S-delta, a taxa de respostas vai diminuindo, tá? Se eu comparo aqui com esses pombos de cima. Aqui o SD era um som também, só que antes da generalização, não teve apresentação de S-delta. Não teve esse momento em que não tinha som nenhum e não tinha comida. Então, sempre estava sendo apresentado o som e, quando tinha som, tinha comida. Quando ele foi fazer o teste de generalização, ou seja, foi apresentar todas essas intensidades de som aqui, ó, o que aconteceu com o comportamento? Ele aconteceu na mesma frequência em todas as intensidades de som, tá vendo? Por mais que o SD fosse 1000, quando veio para 670, para 1500, para 2250, o pombo respondia da mesma maneira. Esses pombos aqui passaram por um treino discriminativo previamente, tá? Em que o SD era 1000, o tom 1000, e o S-delta era a ausência de som. Aí a gente vê esse gradiente de generalização bonitinho aqui, ó. Quanto mais próximo do SD, maior a frequência de respostas, e quando vai se aproximando aqui do S-delta, a taxa de resposta vai diminuindo. E para esse lado aqui também. Então, quando o treino discriminativo ele é mais bem feito, ou seja, tem um SD, tem um S-delta, a história de reforço no SD, ela é longa, ela vai dificultar a generalização, tá? A generalização aqui, ó, ela acontece muito mais fácil, acontece para todos os estímulos. Aqui não. Se eu quero tornar um comportamento mais preciso, então, ou seja, que ele aconteça só na presença de determinados estímulos, eu tenho que ter um treino discriminativo forte, tá? Apresentar diferentes S-deltas, por exemplo, que aí o organismo vai respondendo unicamente na presença daquele estímulo. Um exemplo bem clássico também de controle de estímulos são enólogos, aquelas pessoas que estudam o sabor do vinho. Para quem não faz esse tipo de treino, né, discriminativo, a gente responde da mesma maneira a diferentes tipos de vinho, né? A gente pode conseguir diferenciar aí entre um vinho tinto, um vinho branco, alguma coisa assim. Eu nem tomo vinho, então eu nem sei. Mas você toma aquele vinho ali, uma pessoa que é leiga nisso, e ela só fala, um vinho gostoso e tal. Uma pessoa que passa por um treino discriminativo, que começa a identificar, então, diferentes sabores, se o vinho é mais envelhecido, a uva de não sei quando, da safra de não sei quantos anos atrás, se é isso, se é aquilo, ela vai conseguindo perceber aí cada detalhe da dimensão desse estímulo do vinho, tá? Então, o gradiente de generalização dela seria mais por aqui.
ela consegue responder mais precisamente aí a cada um desses estímulos. É interessante a gente notar que o controle de estímulo está no ambiente, tá? Mesmo nesse caso, assim, o mesmo vinho para diferentes pessoas, o que muda não é uma coisa dentro da pessoa, tá? Não é a língua dela que muda, o olfato dela que muda. Ou muda, mas em função de um treino discriminativo que aconteceu. Pessoas que estudaram gastronomia também, elas têm essa sensibilidade muito acurada para sentir sabor nas comidas, né? Se eu assisto Masterchef, eu adoro assistir. Quando os chefes lá, o Fogaça, a Paola, vão experimentar uma comida, eles falam assim, tem tomilho, tem erva doce, tem tempero X, tem pimenta de não sei o que lá, passou o sal, faltou o sal, você colocou tal coisa no molho. Eles conseguem perceber coisas que pessoas que não têm esse treino só conseguem identificar, nossa, o molho tá gostoso, tá apimentado, tá salgado, tá sem sal. Enquanto eles conseguem percebendo coisas aí mais específicas do estímulo. Qual é a diferença entre eles e eu? Eles passaram por um treino discriminativo muito forte, aí, com muito reforço, com muitos S-deltas e S-Ds, para experimentar comidas, tá? Enquanto outras pessoas não. Eu não, no caso. Outro exemplo aqui de um gradiente de generalização. Aqui são os ratos dentro de uma caixa de Skinner. O SD era uma luz ligada em 100% da intensidade. Depois, eu vou diminuindo a intensidade da luz, então 75%, 50% do que ela era antes, 25% e 0. Vejam que para todos os ratos, vai diminuindo aqui a frequência de respostas, tá? Para alguns, ó, esse rato aqui demora mais a diminuir, esse daqui diminui mais rápido, esse é intermediário. O que a gente vai observar não são os valores exatos, tá? Ah, um rato responde a 15 respostas por minuto, o outro responde a 30, é o dobro. O que a gente precisa observar aqui é a tendência. Para todos esses ratos, tem a mesma tendência de diminuir a frequência da resposta quanto mais distante um estímulo é do estímulo discriminativo. Tá claro? Sim. Aqui vai mostrar a mesma coisa. Deixa eu só relembrar aqui. Aqui, de novo, é um gradiente de generalização quando teve um treino com SD e S-delta, nesse caso aqui, e aqui quando teve um treino somente depois do SD. Então, aqui, ó, para esse pombo, teve um S-delta, que é o comprimento de onda, então é a cor da luz, né? Quando estava em 580, mais ou menos, era S-delta, então não tinha reforço, e o SD era aqui em mais ou menos 550. O pombo que passou, o pombo que passou por esse treino discriminativo, a resposta dele é muito mais precisa. Ele aumenta bastante aqui quando está perto do SD e ele diminui à medida que vai chegando no S-delta. Já esse pombo aqui, dessa linha, já não é tão preciso, ó. Ele responde quase igual aqui do que é aqui, depois que vai caindo para cá e caindo para cá. Esse gráfico, ele mostra mais uma coisa que a gente chama de desvio do pico. Quando tem o SD e o S-delta, vocês vão conseguir reparar, o SD, ele era bem aqui, né, em 550. Para esse pombo que não teve o SD, o S-delta, ele responde mais exatamente no SD. O pombo que passou pelo S-delta, o pico desvia, ó, ele não é exatamente aqui no SD, ele vai um pouquinho aqui para a esquerda. Isso é observado em várias espécies, esse desvio do pico, para mais longe do S-delta, tá? Então, se o S-delta fosse aqui, o pico iria desviar. Vocês não conseguem ver apontando. O pico iria vir para cá. Então, tem esse fenômeno aí de desviar do pico. Aí, o porquê são apenas teorias que explicam, né? O fenômeno a gente observa, teorias a gente tenta explicar, que seria que o S-delta, ele tem caráter aversivo. Tá? Então, o animal, ele deixa de responder. Chegou o S-delta, chegando perto do S-delta, ele já nem responde mais. A generalização operante, então, os estímulos que sejam fisicamente semelhantes, eles vão evocar respostas.
Mas uma coisa que não acontece lá no respondente, que acontece aqui no operante, são classes funcionais de estímulo. Então, as classes que seriam de topografia, físicas, né, são isso, diferentes intensidades da cor, canecas que sejam semelhantes. Agora, a gente também tem classificações funcionais, que seriam estímulos que eles não são semelhantes fisicamente, mas eles fazem parte de uma mesma classe. Isso só se deve à linguagem, tá? Essa possibilidade que a gente tem de categorizar as coisas, por isso que até não acontece no respondente. Aqui, ó, seria o som de eu falar bola, tá? Eu falando bola. Aqui é a palavra escrita e aqui seria a coisa em si, o objeto. Esses três estímulos, eles não têm nenhuma semelhança física. Aqui, no caso, é um estímulo auditivo, aqui é um estímulo visual e aqui é um objeto, não tem nem a ver com uma palavra específica. Mas todos eles vão evocar a mesma resposta, que seria bola, né? Se eu perguntar o que é isso, ou repita comigo, vai ser dito bola. Então, é uma classe funcional de estímulos. Elas não se assemelham fisicamente, mas elas se tornam uma ocasião para o mesmo tipo de resposta. Muita gente que estuda isso é o pessoal que tem muito interesse em comportamento verbal. Aqui também seria uma generalização com base em classe funcional de resposta. A gente consegue compreender que tudo isso daqui está sinalizando para a gente que é proibido fumar, né, que não deve fumar nesse ambiente. Algumas placas se assemelham mais fisicamente, outras nem tanto, tipo, se a gente pegar do cachimbo com cigarro, não é tão semelhante, mas a gente consegue ficar sob o controle dessa placa e não fumar se elas estiverem disponíveis. O exemplo que tem no livro seriam diferentes instrumentos musicais, então um violão, uma bateria, uma guitarra, que não tem uma propriedade física semelhante, um trompete, mas que a gente reconhece todos como sendo instrumentos musicais. Eles evocariam essa mesma resposta. Eu perguntar o que é isso, um instrumento musical. Ou eu pego um carrinho, uma boneca, uma casinha e falo que são brinquedos, tá? São classes funcionais aí, porque eles não se assemelham fisicamente, mas evocam esse mesmo tipo de resposta. Eu já falei isso aqui um pouquinho mais cedo, então, que é o que torna um estímulo reforçador? É a nossa história filogenética, primeiramente. A gente passou, então, nossos antepassados na história filogenética passaram por seleções e aqueles organismos que eram sensíveis às consequências tinham mais chance de sobreviver do que os organismos que não eram sensíveis às consequências do seu comportamento. Então, a possibilidade de a gente aprender por condicionamento operante, ela é inata. Aí, alguns estímulos que vão controlar o nosso comportamento também são inatos. A gente já nasce muito sensível à comida, por exemplo. Então, se chorar tiver comida como consequência, isso vai tornar provável que a gente chore mais vezes. Ninguém precisou ensinar que comida se deveria se comportar diante disso. Por isso que ele é primário, tá? Primário ou incondicionado, que a gente chama. Aí, na nossa história de vida, outras coisas vão sendo pareadas com esses reforços que são incondicionados e vão se tornando reforços condicionados. Ninguém aprendeu, por exemplo, a se comportar, nossa espécie, né, no passado, para produzir ponto, ou para produzir dinheiro. Então, isso são reforços condicionados, eles se devem à nossa história de aprendizagem. E a gente pode chamar até o dinheiro de generalizado, porque é um reforço que ele é condicionado em base de vários outros tipos de reforçadores primários. Então, o dinheiro é correlacionado na nossa sociedade com sexo, com comida, com segurança, né, com abrigo, com uma série de coisas. Então, a gente passa a agir para produzir todos esses reforçadores aqui. Há uma crítica ao behaviorismo, assim, de que a definição de reforço ela é circular. Por que um reforço reforça? Porque ele aumenta a frequência da resposta. E por que ele aumenta a frequência da resposta? Porque ele é um reforço, tá? Mas é porque é uma definição que vem mesmo de observação, ela é empírica. Eu observo que determinados estímulos aumentam a frequência de uma resposta, a gente chama isso de reforço. É incondicionado quando não precisou passar por aprendizagem, é condicionado quando passa por aprendizagem, para se tornar um reforçador. Mas o que é importante, assim, aqui é que, por mais que o reforço seja incondicionado, eles também podem, em algum momento, se tornar um estímulo aversivo, tá? O que mais vai contar para a gente é a história de aprendizagem. Se dor, que seria um estímulo aversivo incondicionado, ele é pareado na minha vida com outras coisas, com outros reforçadores, com atenção, com carinho, dor pode se tornar também um reforçador para mim,
tá? Se alimento vai ser correlacionado com coisas aversivas, ele pode se tornar aversivo também. Então, uma criança que nasce alérgica a leite, por exemplo, que ela tem um monte de cólica, né, tem um monte de dor, alguma coisa, o próprio leite vai se tornar incondicionado, vai se tornar aversivo. Então, a comida ali, ela se torna aversiva também. Eu nem sei como é que as mães que têm esse tipo de neném com esse tipo de problema fazem, né? E sabe, alguém sabe me dizer? Deve ter que mudar, né, a forma de alimentação. Qual é a importância aqui, nesse momento, para a gente entender os reforços condicionados? Entra no assunto de cadeia comportamental. Quando a gente vai... nem todo reforço que reforça o nosso comportamento, ele é produzido diretamente por uma única resposta. Muitas vezes, a gente tem que se engajar em várias respostas até que um reforço último seja produzido. Então, se eu quero fazer o almoço, né, a janta agora, eu vou fazer um estrogonofe quando acabar aqui. Eu preciso emitir vários comportamentos que vão finalmente ter o reforço final, que é o estrogonofe. Quais seriam esses comportamentos? Primeiro, eu tenho que descongelar o frango, depois eu tenho que cortar o frango, depois eu tenho que cortar a cebola, tenho que ligar o fogo, pôr a panela, dourar a cebola, depois eu coloco o frango junto, depois ponho o tempero, depois ponho o molho de tomate, depois ponho o creme de leite, por exemplo. Isso é uma cadeia comportamental. E para essa cadeia comportamental ir acontecendo, eu preciso de alguns reforços condicionados que aconteçam ao longo dela para eu chegar no meu último comportamento lá, que seria colocar o creme de leite e pronto. Aí vem o grande reforço, que é o estrogonofe, tá? Se alguma coisa acontece no meio dessa cadeia e não tem reforço, então vamos supor que eu vou fazer o estrogonofe e vejo que não tem o molho de tomate. Isso vai quebrar a cadeia, tá? E eu vou deixar de emitir os meus próximos comportamentos. Ou então, se no meio do negócio o frango queima, aí isso também vai interromper a cadeia e eu não vou emitir mais os próximos comportamentos. Mas o importante eu respondo, eu faço alguma coisa que produz um reforçador, e esse reforçador se torna um estímulo discriminativo para a minha próxima resposta. Então, colocar o frango em cima da pia, né, vamos supor que já está descongelado, colocar o frango em cima da tábua é um reforço para o comportamento de pegar o frango e colocar em cima da pia, e é também um estímulo discriminativo para o meu comportamento de cortar o frango. O frango cortado em cubinhos é o reforço para o comportamento de cortar. E é também o estímulo discriminativo para eu temperar o frango. Aí eu vou cortar a cebola. Corta a cebola cortada é o reforço para o comportamento de cortar e é o estímulo discriminativo para eu colocar a cebola para dourar. A cebola dourada, ela é um reforço para o comportamento de ter colocado a cebola e ela é um estímulo discriminativo para o próximo comportamento, que é colocar o frango na panela também. E assim vai indo até eu chegar lá no final, que seria o estrogonofe pronto, tá? Então, um reforço, ele tem aqui essa função de virar um SD para a minha próxima resposta. Isso que é uma cadeia comportamental. Um exemplo aqui de escovar o dente. Parece uma coisa muito simples, mas também envolve uma cadeia comportamental. O reforço final de escovar o dente, se a gente pensar no reforço positivo, pode ser um bom hálito, por exemplo. Mas para que eu chegue lá no final, eu tenho que emitir vários comportamentos, certo? Primeiro, vai ter um tubo da pasta de dente ali em cima da pia. Isso é uma SD para a minha resposta de abrir o tubo. Abrir o tubo é a resposta que tem como consequência o tubo aberto. Isso é um reforçador para eu abrir o tubo, né? Eu girei aqui, o reforço para isso é a tampa sair na minha mão, o tubo está aberto. O tubo aberto reforçou essa resposta e também se torna um estímulo discriminativo para a próxima resposta, que é apertar o tubo. A consequência de apertar o tubo é sair a pasta de dente. Aí a pasta de dente vai reforçar esse comportamento e ser um estímulo discriminativo para a próxima resposta, de colocar a pasta na escova. Colocar a pasta na escova tem como consequência a pasta na escova. E a pasta lá é um estímulo discriminativo para eu colocar a escova na boca. A escova na boca, ela vai ser um SD para eu movimentar a escova.
Quando eu vou movimentando a escova, isso gera espuma. Se não tiver espuma, a gente até coloca mais pasta, não é? Porque a gente é reforçado pela escova, pela espuma que está sendo produzida. A espuma é um SD para eu cuspir. Quando eu cuspo, a consequência é a pia suja. Aí eu vou ligar a torneira. A torneira ligada, a água escorrendo, né? Vai ser reforço para eu ligar a torneira. Se eu giro ali e a água não sai, eu vou girando cada vez mais, né? A água saindo é um SD para eu levar a água até a boca. Levei a água até a boca, a água na minha boca vai se tornar um estímulo discriminativo para eu... Não é bocejar? Como é que é o nome disso? Ai, meu Deus. Esqueci. Mas para eu fazer isso aqui. E aí, assim vai até eu terminar de escovar o dente, tá? Então, isso seria uma cadeia comportamental. É fácil a gente ir percebendo aí no nosso dia a dia como isso vai acontecendo. Então, esse é o conteúdo de controle de estímulos. Eu acho ele o mais simples de tudo que a gente viu até aqui. Vou xixar, isso. Flávia, Que a gente viu até aqui no condicionamento operante. Diga. é uma impressão minha, mas assim, aí está dizendo que depois que um comportamento ele é iniciado, ele tem uma tendência a continuar por causa desses estímulos aí discriminativos. Na cadeia? Dentro da cadeia, ele sempre vai estar tendo uma tendência a continuar e chegar até o final. Seria isso a cadeia? Isso, porque o comportamento ele vai gerar um reforço, e o reforço é também SD para um novo comportamento. Para um novo. Então, se você começa, ele tem uma cadeia, porque ele tem uma tendência de ser concluído, né? Maior do que antes de começar, vamos dizer assim. É uma cadeia porque o reforço final, ele só é produzido depois que uma série de comportamentos aconteçam. Então, quando eu estou fazendo a janta, o reforço final de cozinhar é a comida pronta. Mas para eu ter a comida pronta, eu não faço só uma coisa. Eu tenho que fazer uma série de coisas. Se só isso mantivesse meu comportamento, eu ficaria em extinção durante muito tempo. Então, outras coisas vão acontecendo ali, pequenininhas, que vão mantendo esses outros comportamentos. A cebola cortada vai ser um reforço, o frango cortado é reforço, e também funcionam como um estímulo discriminativo para que outros comportamentos aconteçam, para eu chegar lá no final. Então, eu posso dizer assim, se uma pessoa está com preguiça, por exemplo, se ela começar a picar a cebola, ela tem uma tendência maior a seguir essa cadeia do que antes dela começar. Porque depois que ela começa a picar a cebola, ela vai sempre tendo estímulos para continuar. Seria isso também, né? Seria, Quando ela começa, vai tendo outros reforçadores aí que podem ir mantendo esse comportamento. Ok. De manhã surgiu esse assunto de sentimentos, né? Até quando chegar ali nos exercícios. Sentimentos na análise do comportamento, eles não entram no estímulo discriminativo, tá? Eles vão entrar na resposta ou nas operações estabelecedoras, que eu falei um pouco antes. Por quê? O sentimento, ele é também algo que a gente faz, né? A gente entende como também sendo um comportamento. Então, os SDs, eles vão gerar tanto comportamentos observáveis ou públicos, quanto os sentimentos. Se a gente pensar naqueles exemplos que eu dei lá, que tinha na lista de exercícios, né? Tipo assim, a namorada do Mauro tá de saia, e aí ele sente ciúmes e ameaça ela e tal. Qual seria o SD para o comportamento de ameaçar? Não vai ser os ciúmes, tá? Os ciúmes, nesse caso, ele também é gerado pela saia. Então, só cuidado com isso. Quando a gente fala assim, fulano tá com preguiça, o que provavelmente acontece não tem reforço para o comportamento. Aquele estímulo não é reforçador. Se fosse reforçador, ele emitiria o comportamento. Então, meu filho tá sempre com preguiça de arrumar o quarto. Não tem reforço para arrumar o quarto, por isso que ele não emite. Se deixar a pessoa aí que estava com preguiça de fazer comida com fome, muita fome, privada de alimento, não tiver como ela pedir comida, não tiver outra pessoa que faça, né? Provavelmente ela vai se engajar nesses comportamentos aí, privação de alimento. Mas então, só para eu resumir aqui. Eu acho essa parte do conteúdo mais tranquila. Não sei o que vocês acharam. Mas resumindo num contexto, eu vou agir de determinadas formas, em que no meu passado sinalizou que teria reforço, e não vou agir de formas que não tenha reforço. Outros contextos vão ser SD
para outras respostas e S delta para outras respostas. Estímulo discriminativo é, então, um estímulo do ambiente que sinaliza a disponibilidade de reforçador. O S delta, o estímulo delta, é um estímulo que sinaliza a indisponibilidade de reforçadores. Esses estímulos estão presentes o tempo inteiro e eles evocam comportamentos. Se eu estou assando um bolo, por exemplo, deixo o bolo lá assando, venho para cá, na hora que eu sentir o cheiro, né, então o cheiro do bolo é um SD para eu correr lá e desligar o forno, tirar o bolo do forno, tá? O tempo inteiro vão ter vários estímulos sinalizando reforçadores aí para o nosso comportamento. E a gente vai agindo de acordo com eles. Para que eles controlem o nosso comportamento, né? Eu acho feio falar controlar o comportamento, vocês devem detestar. Mas para que o nosso comportamento seja influenciado, então, por esses estímulos, tem que ocorrer uma história, um treino em que esse estímulo sinalizava reforço e outros estímulos não sinalizavam reforço. Uma pessoa que ela age discriminadamente com as pessoas é uma pessoa que é sensível, então, a como o outro reage. Eu percebo que falando com o meu pai sobre determinada coisa é legal. Quando eu falo com uma amiga minha sobre algum assunto, ela gosta, então eu continuo falando com ela sobre aquilo, mas se falar sobre esse mesmo assunto com meu pai vai dar confusão, então eu não falo. É bom a gente agir discriminadamente, né? Agir de acordo aí com os reforços que tem, do que ser uma pessoa que está agindo away, fala qualquer coisa para qualquer pessoa, ferindo as pessoas, ou sendo inconveniente em muitos momentos. É isso. Vamos para os exercícios? Pegando o resumo, então, eu quero ouvir vocês, tá? Estímulo é correlacionado com reforço para determinada resposta. Qual é esse tipo de estímulo? É o SD, é o estímulo discriminativo. Queria ver vocês. O estímulo discriminativo, ele vai ser correlacionado com reforço. O estímulo é correlacionado com ausência de reforço para determinada resposta. Delta. É o delta. Os exercícios do slide mesmo, aqui, por enquanto. Na operante, estímulos físicos semelhantes ao estímulo discriminativo estabelecem ocasião para determinada resposta. Generalização? Isso. Então, a generalização operante, estímulos físicos semelhantes, né? Os vários tons de vermelho lá estabelecem ocasião para determinada resposta. E aí, o tchan da generalização não precisa passar por treino, tá? Estímulos, eles se assemelham, eles evocam mesmo que não tenham sido treinados. Se houve treino, não é generalização, é treino discriminativo. Classe de estímulos são estímulos que não têm similaridade física, mas estabelecem ocasião para uma mesma resposta. Funcional? Funcional, classe funcional. Aqui vão ter 7 itens de certo e errado. Vou dar uns minutinhos aí para vocês fazerem. Vou aproveitar que vou no banheiro. Rapidinho. Aí vocês vão marcando aí.
Fizeram? Pode ir? Pode ir, gente? Calma. Calma. Então, eu vou esperar quem falou calma falar que pode. Não? Então, bora. A resposta que acontece na presença de qualquer estímulo está sob controle de estímulos. Errado. Ah, Tá. Para estar sob controle de estímulo, ela tem que acontecer na presença de um estímulo e não acontecer na presença de outro estímulo. O S-delta é o estímulo correlacionado com reforço e que fornece ocasião para uma resposta. Errado. 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 Diminui. A definição de estímulo discriminativo. O S-delta, ele é correlacionado com extinção, né? E ele não é ocasião para uma resposta. A resposta operante discriminada ocorre apenas na presença do estímulo correlacionado com reforço. Certo. Errado. Tá Tá certo? correto? Por que tá? Não botei errado. Por que errado? Coloquei. Eu acho que está certo porque é correlacionado com o reforço. É por isso que é certo? Eu coloquei certo. Porque para ser discriminado, ele tem que ocorrer apenas na presença do reforço, é isso. E não ocorrer em outras situações. Se ele ocorre apenas na presença do reforço, não ocorre na presença de outros. Ela é o Discordo dele, Miguel. 4. O estímulo discriminativo aumenta a frequência da resposta.
Essa questão aqui, quando eu fui ver de manhã, ela tá ambígua, tá? Ela não tá... Ela que depende da interpretação. Ele torna mais provável que a resposta aconteça, o estímulo discriminativo, só que ele não muda a frequência da resposta igual o reforço muda, tá? Tem neném falando. Eu anularia essa questão, tá? Gente, quem é o bebê falando aí? Kelly, Lohane, Rejane? Ela tá certa se a gente pensar só que ela torna provável que o comportamento aconteça, mas está errada se a gente pensa que aumentar a frequência é mudar a probabilidade da resposta, tá? Se ela vai continuar acontecendo ou não. O estímulo delta sinaliza que não há reforço para determinada resposta, que está correto. Na generalização operante, estímulos semelhantes fisicamente ao estímulo discriminativo eliciam uma resposta. Errado. Tá errado. Ela Aqui evoca. tá errado por conta do eliciam. O correto seria evoca uma resposta. Estaria tudo certo se não fosse o eliciar. Aí aqui seria para eliciar a generalização respondente. O efeito do treino discriminativo é aumentar o controle de estímulos sobre determinada resposta. Certo. Certo. Depois de um treino discriminativo, né, aquele estímulo ele vai aumentar o efeito que ele tem naquela resposta. Nossa, a Gabi chegou agora. Próximo. Mais 5 itens aqui. Podem fazer. Flávia, Oi. então a questão 4, o item 4, você falou que foi anulado? Ela é confusa. Vamos deixar ela nula, então. Isso, é. Ela teria correta se eu penso que o estímulo, ele... Deixa eu até ver aqui o livro. Como é que ele... Enquanto vocês estão fazendo, eu vou olhar o livro aqui, como é que tá. Tá bom.
Pode ir? Gente, se a gente fosse seguir aqui estritamente o livro, eu até consultei um outro livro aqui também, a 4 estaria errada, tá? Em nenhum momento fala que aumenta a frequência da resposta. Tá ok. Ok. Ela só torna mais provável de acontecer na presença dele, na presença do SD. Posso ir? Tem alguém aí? Vamos, a Kelly falou mais. Gabi, eu esqueci de começar a gravar a aula desde o início, tá? A da manhã foi gravada inteira, e é o mesmo conteúdo, então eu vou disponibilizar 2 lá no YouTube e vocês vejam como é que fica melhor de acompanhar. Aqui. O comportamento está sob controle de estímulos quando ocorre na presença de um estímulo e não ocorre na presença de outros estímulos. Correto. Quando ele acontece na presença de um estímulo, a gente vai chamar de discriminativo, e os que fazem com que a resposta não ocorra é S delta. O termo discriminativo consiste em reforçar uma resposta na presença do SD, do estímulo discriminativo, e do estímulo delta. Errado. Tá errado. O delta eu não posso reforçar, tá? Senão não ocorre um treino discriminativo. Ele vai responder indiscriminadamente. Na presença do delta, eu não reforço, então. A generalização operante ocorre quando uma resposta é emitida na presença de um estímulo que se assemelha ao estímulo discriminativo, mas que nunca passou pelo treino discriminativo. Certo. Certo. Essa aqui é a definição de generalização operante. O controle de estímulos ocorre quando o processo mental, a atenção, seleciona a quais estímulos o organismo vai ou não responder. Errado. Errado. Não tem a ver Errado. com a atenção. Se que tivesse certo. É o que eu falei lá naquele slide sobre a atenção. A análise de comportamento nunca vai explicar algo falando sobre processo mental, sobre atenção. O que seleciona se a resposta vai ocorrer ou não é a possibilidade de reforço. O que vai determinar se eu vou responder a um estímulo ou não é se tem ou não reforço presente. E se o estímulo vai controlar ou não o meu comportamento é se esse estímulo foi pareado com reforço no meu passado, tá? Nunca vai ser algo interno. Só reforçando. O estímulo discriminativo modifica a probabilidade de que a resposta venha a ocorrer no futuro. Errado. Tá errado, que é a definição de reforço. O estímulo discriminativo, ele simplesmente sinaliza a disponibilidade de reforçador. Próximo. Tá dando para ler? Vamos lá, mais um minutinho.
Pode ir? Bora. Camila é uma criança de 5 anos. Quando Camila vai ao shopping com sua mãe, ela pede um presente para a mãe insistentemente. Quando Camila vai ao shopping com seu pai, ela não pede presente. Então, ó, aqui já está dizendo, o comportamento de pedir presente acontece na presença da mãe e não acontece na presença do pai. No passado, após uma ida ao shopping que Camila chorou muito por um presente, o pai a colocou de castigo, 5 dias sem televisão. 1. O comportamento de pedir um presente está sob controle de estímulos. Sim? É correto, porque na presença da mãe o comportamento acontece e ele não acontece na presença do pai. O pai é um estímulo discriminativo para o comportamento de pedir um presente. Errado. Errado, o pai é um S-delta, porque no passado ele não disponibilizou reforçadores para esse comportamento. Então, ele não pode ser um estímulo discriminativo. Na presença do estímulo pai, o comportamento de pedir um presente foi punido positivamente. Errado. Foi punido negativamente. Porque pedir o presente teve como consequência a perda da televisão, tá? O comportamento de pedir um presente foi generalizado na presença do estímulo adulto. Ele está acontecendo na presença de todos os adultos? Não. Não, está errado. Na presença do pai, ele não acontece, então não tem generalização aqui. Televisão é um estímulo reforçador para Camila. Eu posso dizer que sim, porque quando a televisão foi retirada aqui, isso reduziu a chance do comportamento acontecer. Então, a punição negativa, um comportamento que tem como consequência a perda de um reforçador, reduz de frequência, tá? Essa é a definição de estímulo reforçador. Quando ele é produzido, ele aumenta a frequência da resposta, quando ele é removido, ele diminui a frequência da resposta. Por isso, então, televisão é um reforçador para Camila. Então, fica a letra D. Dúvidas? Alguma dúvida até agora? Tem lá o guia de estudo. O que vocês preferem? Que a gente corrija ele semana que vem, por conta do horário, ou volta 10h15 e corrija hoje? Semana que vem, Flávia. Dá tempo de fazer. Dá um tempo maior para a gente poder fazer. Tá. Então, eu vou pegar só aqui, para a gente encerrar a aula, a lista de exercício do controle aversivo, só para eu pegar um exemplo lá. Pode ser? Abram aí, quem tiver com a lista de exercício. Se tiver na mão. Vamos lá na questão 10, que era a questão mais complicadinha, né? Que a gente tinha que identificar aqui as respostas, a resposta estava identificada já, na verdade, a consequência e qual era a relação. Vamos tentar agora fazer o exercício aqui de tentar identificar o estímulo discriminativo também. Esse A é bem complicado, vamos para o B. Então, o exercício de controle aversivo, que a gente corrigiu semana passada, na questão 10, letra B. Assim que se casou, Lara começou a se sentir sufocada com seu esposo. Ela contou os problemas que vivenciava em casa para sua mãe e chorou bastante. Sua mãe disse que Lara sempre foi uma mulher muito difícil, que ela tinha sorte de que algum homem a quisesse, e a Lara não falou mais sobre as dificuldades que enfrenta no casamento com ninguém. Se a gente fosse analisar aqui o comportamento de contar, vocês estão vendo a tela, então, né?
sobre contar sobre os problemas do casamento. Qual foi o estímulo aqui que antecedeu essa resposta de contar sobre os problemas do casamento? Vocês conseguem perceber? Qual é o estímulo que faz com que a resposta aconteça? Lara começou a se sentir Ela sufocada. se sentiu sufocada no casamento pelo esposo. Aí, ó, é um sentimento, é algo que ela sente. Não vai entrar como SD, porque ela tá sentindo isso o tempo inteiro. Já tem, vamos supor que ela tá sentindo isso há dias. Qual é o estímulo que faz com que ela fale sobre isso? A mãe. É a mãe. O sentimento aí também é uma resposta dela, tá? Só que essa contingência lá do casamento. Ela sente isso, só que para ela falar sobre isso, tem que ter um outro estímulo presente, que nesse caso é a mãe. Quando ela está presente, ela fala. Se a mãe não estiver presente, ela não fala. Mauro é casado e sua esposa não trabalha. Sua esposa resolveu fazer uma faculdade. No primeiro semestre, sempre que ela ia para aula, ele brigava com ela, dizia que ela estava abandonando o lar e que ela era ingrata por tudo que ele fez por ela. A esposa desistiu da faculdade. Mauro emite essas respostas sempre que ela decide fazer algo fora de casa. Qual foi o estímulo aqui que tornou a ocasião para a resposta de brigar? E que está correlacionado com o reforço na história dele? Com reforço não, cara, com perdas. Qual é o estímulo que cria ocasião para a resposta de brigar? A faculdade? É a esposa na faculdade, né? Quando a esposa sai, né? A ausência da esposa. Quando não tem a esposa, ele briga. Gabriela é próxima de sua irmã e sempre percebe quando ela não está bem. No passado, Gabriela sempre perguntava a ela o que estava acontecendo, e sua irmã desabafava. No entanto, ultimamente, Gabriela viu que sua irmã não estava bem e perguntou algumas vezes o que estava acontecendo. Sua irmã disse que não era nada, até que Gabriela parou de perguntar. Qual era o estímulo aqui que antecedia a resposta da Gabriela de perguntar se está tudo bem? Em que momentos que ela faz isso? Se a Gabriela se a irmã dela estiver super bem, sorrindo, ela vai perguntar se tá tudo bem? Ela vai perguntar outras coisas, talvez, porque está feliz, aconteceu alguma coisa boa. Mas se te perguntar, tá tudo bem com você? Ela só faz quando a irmã está triste. Esse é o estímulo que ocasiona a resposta de perguntar se está tudo bem. Flávia, Tá claro? mas aí não é sentimento? Mas a irmã é um estímulo. Aqui é a Gabriela. A resposta dela é de perguntar. Ela vê a irmã dela com uma expressão facial de tristeza. Isso é um SD para perguntar se está tudo bem. Até o exemplo que tem lá no livro, né? Quando o pai tá de cara fechada, né? Uma cara de raiva, isso é um SD para eu ficar quieta, para eu não fazer nada, para eu não incomodar. Agora, se meu pai tá sorrindo, isso é um SD para eu pedir dinheiro, para eu pedir para sair, para eu pedir um monte de coisa para ele. É porque naquele outro exemplo lá, o estar sufocada não era essa a resposta, porque seria um sentimento. Então, é porque seria nela? Agora, se for nos outros, pode ser, é isso? Isso. Tá. Obrigada. Quando o Fernando não faz alguma coisa que a sua mãe pede, ela a chama de inútil e ingrato, o que o deixa muito triste. Fernando havia programado andar de bicicleta, mas sua mãe pede que ele faça uma redação da faculdade para ela. Fernando faz a redação em vez de andar de bicicleta. Qual é o estímulo aqui que torna a ocasião para a resposta de fazer a redação? Alguém? Pedido da mãe? Isso. É o pedido da mãe. Quando ela pede, ele faz. O namorado de Marta é muito ciumento. Marta passou maquiagem para ir à faculdade. Ele faz ofensas a ela e diz que não quer namorar uma mulher assim. Marta remove a maquiagem e o namorado para de ofender.
Então, aqui a gente analisou diferentes respostas, né? Se a gente está analisando a resposta dela, da Marta, de passar maquiagem, qual é o estímulo que antecede? Aqui eu acho que seria o horário de ir para a faculdade, tá? A hora que ela está se arrumando. Isso é o estímulo que vai sinalizando que passar maquiagem vai ser reforçado, né? Tá lá no meio das pessoas. Só que nesse caso aqui, não teve reforço, teve essas consequências do namorado. Agora, pro comportamento dele. Não, aqui ainda é o dela, de remover a maquiagem, né? Qual é o estímulo que torna ocasião aqui para ela remover a maquiagem? Nesse caso aí, eu poderia falar que é o ciúme do namorado? É o ciúme, mas para ficar um pouco mais específico, seriam as ameaças, as ofensas. Ah, ok. Porque eu posso sentir o ciúme e não fazer nada com isso, né? Só ficar sentindo aqui, sofrendo, sozinha. Mas para isso afetar o outro, eu tenho que falar de alguma maneira. Agora, o comportamento dele, de ofender e ameaçar. Qual é o estímulo que torna ocasião para isso? A namorada maquiada. Quando ela tá maquiada, esse é um estímulo para ele ofender, ameaçar que vai terminar, tá? E que nesse caso aqui é reforçado o que ele faz. Próximo. Mauro é um homem muito ciumento. Quando sua namorada veste uma saia curta para sair com as amigas, ele reclama e ameaça terminar o namoro. Sua namorada acaba por ceder e veste alguma roupa que seja do agrado dele. O que antecede, então? Ele ameaçar terminar o namoro. Quando ela veste a saia. Isso. Namorada de saia curta. A H, eu tinha falado na semana passada, mas agora que vocês já sabem. Quando Lúcia chega em casa e a louça não está lavada, ela grita com seu esposo. Quando se aproxima da hora de Lúcia chegar, ele lava as louças para que não tenha brigas. Então, a resposta aqui de lavar as louças, ela se torna mais provável em que momento? Quando está no horário próximo dele chegar em casa, né? Quando está no horário da Lúcia chegar, ele vai lá e lava. Porque ela vai sinalizar reforço para esse comportamento, né? Ou, no caso, não ter briga. Quando Paulo quis se aproximar de Helena, ele descobriu que ela gostava de filmes de super-herói. Ele passou a puxar assuntos com ela sobre esse tema, pois ela sempre respondia animada e eles tinham longas conversas. Qual é o estímulo para puxar assuntos sobre super-heróis? Helena. É a Helena. Uma outra pessoa que gosta de outro tipo de coisa vai ser a SD para puxar assuntos sobre relacionado aí com super-herói, com reforço para falar sobre isso. Então, ela é um SD para puxar assuntos sobre super-heróis. Beleza, gente? Flávia, Oh, quando você colocou o S aí, todos são SD, né? Nesse exercício aí que você acabou de fazer? sim. Uhum. Ah. Não teve essa data. Alguma dúvida? Pessoal, então é isso. Peguem lá o guia de estudo da aula de hoje. É bem simples, respondam, já enviem pelo Moodle. Se alguém tiver problema com o Moodle, me avisa, que eu recebo por outro meio. Depois eu vou abrir o fórum amanhã já para vocês fazerem um ponto de discussão, então, para a próxima aula. Eu vou postar as instruções também de como é para ser feito. E aí, amanhã, depois da reunião que eu tiver sobre as avaliações, sobre o calendário acadêmico, eu reformulo a disciplina como é que vai ficar e aviso vocês. Tá bom? Beleza. Então, boa noite. Obrigada por estarem aqui. A gente vai falando. Boa noite, Flávia. Obrigada a você.
Que é isso. Boa noite, professora. 11h59. Enviar até hoje. Beijos. Ok. Beijo.